Fala vencedor, fala vencedora, nós vamos trabalhar a partir desse bloco, tá? A lei de execução penal. Você aí que tem interesse em prestar concurso, tá? Para a Polícia Penal, seja Polícia Penal de Minas, que está com o edital aberto, Polícia Penal do DF, Polícia Penal do Estado de Goiás, que já tem previsão aí de concurso, ou até mesmo para a Polícia Civil, Polícia Militar, essa matéria ela é muito cobrada, tá? Lógico que para a Polícia Penal ela se torna ali a matéria mais importante do seu edital. Então nós vamos trabalhar ponto por ponto, tá? Dessa lei, trazendo aí a doutrina, trazendo o que a jurisprudência fala sobre esse dispositivo, e de forma bem completa. Eu quero só deixar claro para vocês o seguinte, você vai notar que nós vamos trabalhar aí artigo por artigo, tá? De forma bem aprofundada, de forma bem completa, porque você tem hoje no mercado muitas pessoas aí, muitos profissionais vendendo facilidade para os alunos, e eu vou ser bem sincero com os senhores. O nosso curso aqui, ele é um curso completo e a gente não divide, né, dessa ideologia aí de que trabalhando um ou outro tópico já é o suficiente para você ir para a prova. Não, você vai aprender aqui de uma vez por todas, tá? Tudo que você precisa saber sobre a LEP e você vai conseguir, com certeza, eu garanto para você o gabarito na sua prova. Ok? Então vamos lá, senhores, vamos para o que interessa, tá? Nós vamos iniciar aqui, né, do artigo 1º e já falando do título 1 aqui, que ele trata do objeto, né, e também da aplicação da execução penal. Então olha só, o artigo 1º, ele vai trazer pra gente os objetivos, tá? Qual o objetivo buscado aí com a execução de uma pena, tá? Com a execução penal. Então olha só, a execução penal, ela tem por objetivo, dois objetivos previstos aqui no artigo 1º, tá? O primeiro deles é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Traduzindo, a primeira coisa que eu quero ao executar uma pena, não é isso? Ao realizar aí a execução penal, é colocar em prática, senhores, o que foi decidido lá pelo magistrado quando proferiu aí uma sentença condenatória. Então, vamos lá, você respondeu uma ação penal, foi condenado, né? Sofreu aí uma sentença penal condenatória, né? Você foi condenado e o juiz estabeleceu a pena, conforme está estabelecido lá no tipo penal a qual você foi responsabilizado. Então imagina, você foi processado aí pelo delito pelo roubo, pelo crime de roubo, beleza. Lá, né, diante da ação penal, no final o juiz proferiu a sentença ali te condenando, por exemplo, a 10 anos de reclusão, tá? A execução penal, ela serve primeiramente para colocar em prática, para executar aquela sentença, né, aquela pena que foi estabelecida pelo juiz, através da sentença ou da decisão criminal, beleza? Além disso, e toma cuidado, tá? Além disso, né, eu tenho também como objetivo da execução penal proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Senhores, olha só, o objetivo da execução penal não é só ter aquele caráter retributivo, né, de punir o indivíduo, aplicando para ele ali a sanção, né? Na verdade, o principal objetivo da execução penal é gerar no final do cumprimento dessa pena que o sujeito consiga retornar à sociedade, tá? E consiga trabalhar, consiga seguir uma vida fora da criminalidade. Então, um dos objetivos, na verdade, o principal objetivo da execução penal é gerar a reintegração social, fazer com que esse sujeito ele retorne para a sociedade, tá? Com o pensamento modificado, sem ter a intenção de voltar para o mundo do crime e etc. Tá? Então, senhores, a execução penal, de acordo com o artigo 1º, ela tem duas finalidades, dois objetivos principais. Primeiro, colocar em prática o que foi determinado na sentença ou na decisão criminal. E segundo, tá? Proporcionar aí uma harmônica, né, e completa reintegração social do indivíduo na sociedade assim que ele terminar de cumprir o que ele deve para a sociedade, assim que ele terminar de cumprir a sua pena. Beleza? Nota aqui comigo, vamos deixar bem claro isso, tá? Que o texto ele fala aqui do condenado
e ele também fala do internado, tá? Quando eu falar do internado, eu tô falando daquele sujeito que ele tá cumprindo uma medida de segurança. Então, por exemplo, a gente vai aprofundar isso em direito penal. O indivíduo, ele é considerado inimputável. Vamos colocar que ele, em decorrência de uma doença mental, ele não tem, né, a capacidade de entender o caráter ilícito do comportamento dele. É um doente mental que praticou uma conduta que é definida como crime, mas ele não tem a capacidade mental, né, em decorrência da deficiência mental dele, ele não tem a capacidade mental de entender o que ele praticou, de entender ali que aquilo é crime, que aquilo é errado, tá? Esse sujeito, ele não pode ser punido da mesma forma que aquele outro indivíduo que sabe muito bem do que praticou. Na verdade, esse sujeito ele precisa de tratamento, ele é um doente. Então, por isso que ele é chamado de internado, tá? Beleza? Então, o internado é o sujeito que está cumprindo ali, né, uma pena, mas essa pena, ela é, na verdade, uma medida de segurança pelo fato dele ser um inimputável, alguém que não tem capacidade de entender o caráter ilícito ali do seu comportamento, beleza? Tranquilo, senhores. Então, vencido aqui o artigo 1º, nós vamos trabalhar a primeira jurisprudência e eu peço para você, por favor, marque, tá? Marque essa jurisprudência porque ela tem uma tendência enorme de cair na sua prova. Olha só, senhores, o STF, tá? Ele entende, tá? Que o cumprimento provisório da pena após a condenação em segunda instância não é mais permitido. O Supremo, na verdade, senhores, ele alterou um posicionamento que ele já tinha. Então eu vou aqui ilustrar para vocês, para você poder entender o caminhar dessa situação e conseguir acertar a questão da sua prova. O que acontece? Alguns anos atrás, o Supremo, ele entendeu o seguinte, o indivíduo que foi condenado em segunda instância, porque funciona assim, ó, acompanha comigo aí, ó, olha só. Você tem aqui a primeira instância, tá? Ou seja, você tem aqui um juiz, né, um juiz de direito no âmbito estadual ou um juiz federal no âmbito federal, tanto faz. Eu vou dar o exemplo aqui da justiça estadual, tá? Que fica mais fácil você lembrar. Então eu tenho aqui um juiz de direito. Você foi processado, né? Você foi denunciado pelo Ministério Público, por exemplo, e aí você começou a responder ali a ação penal. Você vai ser julgado, o primeiro julgamento que você vai sofrer, né? Em regra que será na primeira instância, por um juiz de direito. E vamos imaginar que na primeira instância você foi condenado. Ótimo. E aí, acabou? Não, você tem o direito de recorrer. Então você foi lá e recorreu para a segunda instância. Na segunda instância, quem vai te julgar, né, são, né, os membros do Tribunal de Justiça daquele respectivo estado. Vamos imaginar que foi no estado de Goiás. Então o juiz de direito do estado de Goiás te condenou em primeira instância. Você recorre para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás, onde eu tenho os famosos desembargadores, né? São juízes que vão, né, decidir em segunda instância aquele recurso que você ingressou ali porque você não concorda com a condenação que você sofreu lá embaixo na primeira instância. Então, primeira instância foi condenado, você recorre para o próximo quadradinho, que seria a segunda instância. Os desembargadores do tribunal foram lá e te condenaram, né? Também te condenaram assim como foi feito lá na primeira instância pelo juiz de direito. Perfeito. E aí, professor, acabou? Não, não necessariamente, tá? É possível que você consiga recorrer para as instâncias superiores. Aí eu não falo mais de terceira instância, tá? Eu falo instâncias superiores. Aqui eu posso ter, senhores, por exemplo, o STJ, né? Ou até mesmo o STF, tá? Então imagine o seguinte, você foi processado e julgado na primeira instância e foi condenado. Recorreu para a segunda instância lá no Tribunal de Justiça, né? No nosso exemplo aqui do estado de Goiás, e você também foi condenado. Aí você conseguiu, né, ingressar aí com um recurso especial, né, ou então um recurso extraordinário, né, ali no STJ, no STF. E aí o que acontece, senhores? Se você for condenado aqui, vamos imaginar, fui condenado no STF, tá? Fui condenado também. O que acontece? Agora sim, né, você tem aí o trânsito, atenção com esse termo, o trânsito em julgado de uma sentença penal
condenatória. O que significa isso? Agora você sofreu uma sentença penal que te condenou e agora não cabe mais recurso, meu amigo. Quando não cabe mais recurso, eu vou falar que essa sentença penal condenatória, ela transitou em julgado. Transitar em julgado significa não cabe mais recurso, não tem mais o que fazer, agora é cumprir a pena. O que acontece, senhores? Olha que interessante. O Supremo, há algum tempo atrás, ele entendeu o seguinte, ele entendeu que após a condenação aqui, ó, em segunda instância, após essa condenação aqui em segunda instância, você pode até recorrer para as instâncias superiores, mas você já pode sim ser recolhido e você já pode ir executando provisoriamente a sua pena. Com base em que o Supremo decidiu isso? Primeira coisa que o Supremo fez foi alegar que menos de 1%, tá, dos recursos, né, nas instâncias superiores, STJ e STF, menos de 1% das vezes, esse recurso, ele modificava a condenação em segunda instância e em primeira instância. Então, grande parte das vezes aí, mais de 99% das vezes, quando você era condenado em primeira e segunda instância, nas instâncias superiores, seria só o quê? Ratificada a condenação, você iria ser condenado mesmo. Ué, pessoal, então por que o cara ele ingressava com esse recurso? Para ganhar tempo. Muitas vezes eu tinha aqui recursos protelatórios, recursos que o advogado ele ingressava somente para ganhar tempo. E o STF ele decidiu o quê? Já que menos de 1% dos recursos que iam lá para os tribunais superiores, eles eram modificados, então a grande maioria, o sujeito iria ser condenado, eu não posso admitir que o advogado utilize dessa maceta, né, para poder ali ficar enrolando, né, e dificultar a aplicação da lei, dificultar ali a consecução ali da justiça, né. Dizendo o Supremo que não poderia recursos protelatórios serem utilizados como escudo para a aplicação da lei penal. Fantástico esse entendimento do Supremo, tá? Então, o Supremo entendia que, após a condenação em segunda instância, você já poderia, olha aqui, ser submetido à execução provisória da pena. Por que execução provisória? Porque você ainda tinha o direito de recorrer para as instâncias superiores, então não transitou em julgado ainda. Mas, como você já foi condenado em segunda instância e provavelmente o Supremo ou o STJ iria decidir pela condenação, você, né, já poderia provisoriamente estar cumprindo aí a sua pena. Com base nisso aqui, tá? E eu não vou entrar no aspecto político, tá? Mas com base nisso aqui, o ex-presidente Lula, né, atual presidente agora, Luiz Inácio Lula da Silva, ele começou a cumprir a pena dele. José Dirceu, né, e inúmeros, né, condenados aí pela Operação Lava Jato. O que acontece, senhores? Quando começaram a mexer com todos poderosos, né, o Supremo mudou de ideia. É isso mesmo. O Supremo entendeu o quê? Olha, eu acho que a gente errou, né? Eu acho que esse posicionamento nosso, né, que foi muito aplaudido, ele está violando o princípio da presunção de inocência. Uma vez que a Constituição Federal, olha aqui, ó, ela fala o quê, ó? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Traduzindo, isso aqui é o princípio da presunção de inocência, senhores. O que está dizendo isso aqui? Que ninguém pode ser considerado culpado antes de ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, eu não posso considerar culpado enquanto, né, eu não tiver uma sentença definitiva. Enquanto houver aí a possibilidade de recurso, significa que o indivíduo ele não pode ser considerado culpado. Aí o Supremo, né, de forma mágica, ele entendeu que esse posicionamento dele, da execução provisória da pena, esse posicionamento dele de que não, depois da condenação em segunda instância, mesmo que o indivíduo possa recorrer para instâncias superiores, ele poderia já iniciar a execução da pena, porque a probabilidade dele de mudar isso é muito pequena, né? Esse posicionamento, de forma mágica, né? O Supremo ele mudou esse posicionamento dele, né? Infelizmente. E aí, senhores, e essa ideia de condenação após o início do cumprimento da pena, a execução provisória da pena,
após a condenação em segunda instância, caiu por terra e não pode mais ocorrer a execução provisória da pena. Agora tem que aguardar, sim, o trânsito em julgado, tá ok? Beleza, senhores? É uma decisão, assim, muito criticada, né? Para quem entende ali, fica bem claro e notório que foi uma decisão mais política, né, do que jurídica. É isso, enquanto eu estava ali executando provisoriamente a pena de pessoas pobres, né, que não tinham tanta importância social, vamos dizer assim, estava tudo certo, aquele discurso de escudo contra a aplicação da lei e etc. ficava muito bonito. Mas quando poderosos começaram a ter que cumprir a pena após a condenação em segunda instância, o Supremo, repentinamente, mudou seu posicionamento, entendeu que agora sim, parando para pensar, né, nós estamos violando o princípio da presunção de inocência. Foi isso que aconteceu, beleza? Então, sem querer entrar muito no aspecto político, né, para não falar demais, eu quero que você só leve para sua prova que o cumprimento, tá, a execução provisória da pena, aquela em que permitia que o indivíduo condenado em segunda instância já pudesse iniciar o cumprimento da pena, tá? Isso aqui não existe mais, tá ok? Então, traduzindo, olha lá, o cumprimento provisório da pena após condenação em segunda instância não é mais permitido. De acordo com a Suprema Corte, que reverteu a sua própria decisão de 2016, a execução da pena só pode ser iniciada após o trânsito em julgado, tá? Ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso, tá ok? Sob pena de violar o princípio da presunção de inocência prevista na Constituição Federal. Beleza, senhores? Tranquilo até aqui? Maravilha. Então agora nós vamos analisar aí agora o artigo 2º da LEP, que fala o seguinte, ó, a jurisdição penal, tá? Pessoal, jurisdição, tá? Função jurisdicional, jurisdição, quer dizer o quê? Quando o Estado, ele aplica a lei ao caso concreto. Quem tem a função primordial ali, né, principal de aplicar a lei ao caso concreto é o Poder Judiciário através dos seus membros, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores. Então, olha só que interessante. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais, né, da justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida no processo de execução, penal, tá? De acordo com o que determina esta lei, a Lei de Execução Penal, assim como o Código de Processo Penal. O que ele quis dizer aqui no artigo 2º? Cuidado, senhores. Ele quis dizer o seguinte, ó, presta atenção. Ele quis dizer que a execução penal, a execução da pena, não é isso? Ela é jurisdicional. Traduzindo, tá? Ela não é meramente administrativa. Ela não vai estar a cargo somente, por exemplo, do diretor do estabelecimento prisional. Não, não. Na verdade, a execução penal, tá? Ela tem a participação ativa do Poder Judiciário, tá? Por isso que ela é jurisdicional, ela tem a participação ativa do Poder Judiciário através da figura do juiz da execução, do juiz que é titular da vara de execução penal. Então, senhores, com isso, o juiz ele possui um poder de fiscalização contínuo na execução da pena. O juiz, você vai aprender comigo aqui na LEP, ele fiscaliza, né? Ele vai até o estabelecimento prisional para fiscalizar, não só ele, como o Ministério Público, e verificar se a execução da pena está respeitando, né, a lei de execução penal, está respeitando os direitos do preso, tá ok? Então, cuidado, senhores, a execução penal, ela não é meramente administrativa, pelo contrário, tá? O diretor do estabelecimento prisional, ele tem, sim, suas prerrogativas, suas competências, tudo bem, tá? E esse diretor do estabelecimento prisional, ele não é juiz, então ele age ali, né, de forma administrativa mesmo, né? Só que cuidado, tá? A execução penal, ela não é somente administrativa, ela compete também ao Poder Judiciário. Tanto é que eu tenho um juiz que vai ser titular de uma vara que cuida especificamente do quê? De cuidar da execução penal e verificar se a execução da pena daquele indivíduo, né, daquele condenado, né, ou daquele preso,
está de acordo com o que determina a lei de execução penal. Beleza? Tranquilo? Então foi isso que o artigo 2º falou. Ó. A jurisdição penal, a aplicação, né, da legislação penal, né, que é realizada por membros do Poder Judiciário, juízes ou tribunais, não é isso? Em todo o território nacional, é exercida também no processo de execução da pena. Também na execução da pena, tá ok? De acordo com a Lei de Execução Penal e o Código de Processo Penal. Beleza? Aí, olha só que interessante, marca o parágrafo único que ele cai bastante em prova, tá? Olha só. Esta lei, ou seja, a Lei de Execução Penal, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório, tá? Professor, quem é o preso provisório? Vamos imaginar o seguinte, senhores, olha só. O sujeito, se ele está preso, né? Eu estou falando aqui do preso definitivo, né? O que é o preso definitivo? É o que eu chamo de preso condenado. Quem é esse indivíduo? É aquele indivíduo que ele já sofreu, ele já respondeu à ação penal, ele já foi condenado e essa condenação já transitou em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso. Traduzindo, o preso definitivo é aquele que só falta agora para ele cumprir a pena. Ele já exerceu todos os direitos que ele tinha, ele já exerceu todos os recursos que tinha a seu dispor, tá? Ele é o preso definitivo. Não se discute mais, a sua ação acabou, você já sofreu uma condenação que não cabe mais recurso. Transitado em julgado. Esse preso que já está cumprindo a pena, que a ação penal dele já acabou, ele é chamado de preso definitivo ou preso condenado. Agora, cuidado, senhores. Apesar da regra, né, conforme a Constituição Federal, ser de que o indivíduo responda à ação penal em liberdade, em decorrência do princípio da presunção de inocência, é possível, tá, excepcionalmente, que o indivíduo ele responda à ação penal preso. Como é que isso acontece, professor? A exemplo, eu tenho aqui a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é chamada de prisão, tá, cautelar. Por quê? Por que prisão cautelar? Significa que o indivíduo ele não tem uma sentença transitada em julgado, tá? Ele ainda está respondendo, né, uma ação, por exemplo, e esse indivíduo, por desrespeitar alguma questão legal, tá? E preenchido os requisitos lá do artigo 312, que a gente vai estudar, que traz os requisitos, né, de cabimento aí da prisão preventiva, se esse preso ele acabar aí por preencher os requisitos que autoriza a prisão preventiva, porque ela é excepcional, tá? Esse sujeito ele pode sim excepcionalmente estar respondendo a ação preso. Só que aí ele não é um preso definitivo, porque ele não tem uma sentença transitada em julgado contra ele. Ele é um preso, cuidado, ele é chamado de preso provisório, tá? Provisório. Atenção, porque eu vou te explicar agora. Olha que interessante. Esta lei, a LEP, ela vai se aplicar igualmente, tá? Não só para o preso definitivo, não só para o condenado. Também vou aplicar a LEP para o preso provisório, tá? Assim como para o condenado, aí sim, aquele preso definitivo. Só que é um condenado pela justiça eleitoral, tá? Ou pela justiça militar. Por quê, professor? Cuidado, senhores, a justiça eleitoral, a legislação eleitoral estabelece crimes eleitorais. Se você foi condenado pela justiça eleitoral, eu não tenho, tá, um estabelecimento prisional específico para crimes eleitorais. Não tenho. Então, se você foi condenado pela justiça eleitoral por ter praticado um crime eleitoral, paciência, meu amigo, você é um condenado, tá ok? Então, o que acontece? Esse sujeito aqui, por exemplo, ele vai cumprir a pena dele no estabelecimento prisional comum, tá? Aí, cuidado, ó. Ao condenado pela justiça também militar. Cuidado, olha que interessante. A regra, atenção, a regra é que o indivíduo que seja condenado pela justiça militar, ele cumpra a pena dele em estabelecimento prisional militar, tá? Só que cuidado, senhores, às vezes eu não tenho vaga, às vezes esse indivíduo, ele perde, né, a condição de militar. E se ele perder a condição de militar, ele vai ser transferido para um estabelecimento prisional comum, tá? Aí o que o parágrafo único quer dizer? A LEP, tá? Ela vai se aplicar tanto para o preso provisório, como também para o condenado que tenha sido julgado, que tenha sido condenado, né? Pela justiça eleitoral ou pela justiça militar, atenção, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ou seja, quando ele estiver no estabelecimento prisional, quando ele for recolhido para o estabelecimento prisional,
da justiça, né, comum, tá? Um presídio comum, um estabelecimento prisional comum. Por quê? Olha só, o que eu quero te explicar. Atenção, presta atenção no que eu vou te explicar. A súmula do STJ, 192, ratifica isso. Olha o que o STJ fala. Compete ao juízo das execuções penais do Estado, tá? A execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, pela Justiça Militar, pela Justiça Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimento sujeito à administração estadual. Então vem cá, se você está num estabelecimento prisional estadual, beleza. Só que, professor, eu fui condenado pela Justiça Militar. Tudo bem, você foi condenado pela Justiça Militar, mas você está onde, filho? Você não está no estabelecimento prisional estadual? Sim. O que acontece? No estabelecimento prisional estadual, eu não aplico a LEP? Sim. Então, atenção, você se submete à regra da casa em que você está indo. Professor, não entendi. Olha só o exemplo. Se eu for na sua casa, eu tenho que me submeter às suas regras? Imagina que na sua casa, criança, 10 horas da noite, tem que estar dormindo. Aí eu levo meu filho para passar uma semana na tua casa lá como visita. O meu filho, ele tem que dormir às 10 horas, seguindo a regra da tua casa, ou eu tenho que impor uma regra nova dentro da tua casa, porque na minha casa o meu filho só dorme à meia-noite? Meu amigo, você se adapta aonde você entra. Então vem cá, se no estabelecimento prisional estadual eu aplico a LEP, não me interessa se você é condenado pela Justiça Militar, não me interessa se você é condenado pela Justiça Federal, não me interessa se você é condenado pela Justiça Eleitoral. Você está no meu estabelecimento, você está na minha casa, tá? Então você vai você vai ter que se adaptar às regras que eu sigo aqui. E no estabelecimento prisional estadual, né, eu tenho um juiz responsável por cuidar da execução dessa pena, que é o juiz da vara de execução penal, e ele aplica a LEP. Traduzindo, senhores, isso aqui, ó, olha aqui, ó. Tanto o STJ quanto o STF, eles entendem que a aplicação da LEP, da Lei de Execução Penal, depende do local onde o preso está custodiado, tá? E não da natureza do crime ou da justiça que determinou a prisão dele. Se foi justiça federal, se foi justiça militar, se foi justiça eleitoral, não me interessa. Não me interessa se o crime foi eleitoral, se o crime foi militar. Meu amigo, aonde você se encontra cumprindo a sua pena? Ah, eu me encontro no estabelecimento prisional estadual. Parabéns. Dane-se se a sua condenação é oriunda da Justiça Federal, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral. Você tem que se adaptar à regra da minha casa. Se você está aqui, a você vai ser aplicado a LEP. Por quem? Pelo juiz da vara de execução penal. O juiz estadual, tá? É que vai coordenar, que vai acompanhar a execução da tua pena. Todos entenderam? Beleza? É isso que tá aqui, ó, no parágrafo único. Então vamos ler, ó, para você entender. Não decore, entenda. Olha como é que fica fácil agora, ó. Atenção. Vou até apagar aqui o risco para facilitar você enxergar, ó. Esta lei, ou seja, eu tô falando da LEP. Esta lei, a LEP, aplicar-se-á igualmente. Para quem? Para o preso provisório, para o preso condenado pela Justiça Eleitoral, para o preso condenado pela Justiça Militar, inclusive pela Justiça Federal, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Quando recolhido em estabelecimento, né, prisional ali, que seja da justiça comum, não é isso? Estadual, por exemplo. E aí eu tenho um juiz, que é o juiz da vara de execução penal, que vai fiscalizar e vai acompanhar o cumprimento dessa pena. E ele adota o quê? A legislação, que é a LEP, a Lei de Execução Penal. Então, meu amigo, não vem com essa, tá? Se você não está no estabelecimento prisional militar, por exemplo, você vai se adequar à regra da onde você está, tá ok? Beleza? Tranquilo. Maravilha, senhores. Como eu já falei, ó, o critério determinado para definir quem executa a pena, né? Para definir quem executa a pena aqui é o local onde o preso está custodiado, e não a justiça, tá? Que proferiu. Então, se eu fui condenado pela Justiça Federal, mas eu me encontro cumprindo minha pena no estabelecimento prisional estadual, quem vai cuidar da execução da minha pena é o juiz estadual titular da vara de execução penal. O que interessa é a casa em que você está, o estabelecimento prisional que você está. Dane-se, tá? A natureza ou, né, a justiça que lhe condenou, tá ok? Beleza? Tranquilo?
Maravilha. Agora, professor, e se eu cometi ali, fui condenado pela justiça militar e estou num presídio militar? Aí é outra coisa, tá? Aí quem vai cuidar da execução dessa pena é a auditoria militar, tá ok? Mas aí o que acontece? Você não está no estabelecimento prisional comum, né? Você não está no estabelecimento prisional ali, né, estadual. Você está numa penitenciária militar. Aí é outra coisa. Aí você se adequa às regras daquela casa, né, daquele local em que você está. Beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores. Dando continuidade, vamos falar agora do artigo 3º, tá? Olha só. Ao condenado e ao internado, lembrando, condenado eu estou falando do preso definitivo, internado eu estou falando do sujeito a qual foi aplicado a ele uma medida de segurança em decorrência dele sendo imputável, tá? Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Atenção, o que eu quero que você aprenda aqui? E sirva de lição isso aqui para você, tá? Isso aqui vai te ajudar não só a ser aprovado no concurso, mas a permanecer no cargo, tá? Porque já vi várias pessoas, infelizmente, né, adentrarem ali no serviço público, ocuparem seus cargos e serem expulsas, né, serem presas. Deixa eu te ensinar um negócio. Faça o que está previsto. É isso que o artigo 3º está falando. Traduzindo, o sujeito foi condenado, o sujeito é internado, a ele é assegurado todos os direitos que não foram atingidos pela lei ou pela sentença. Então vem cá, me mostra aí na lei e me mostra alguma sentença que esteja estabelecendo o seguinte: condenado a pena de 10 anos e uma taca, uma surra de manhã, toda manhã. Você não vai ver isso. Por quê? Porque não existe, tá? Penas físicas, né? Agressão física aí prevista na nossa legislação. E se não está na nossa legislação, eu não posso ter na sentença a agressão física como, né, uma pena estabelecida pelo Poder Judiciário, tá? A sentença ela tem que se pautar na lei. Então, traduzindo, todos os direitos que não forem restringidos pela lei, tá, ou pela sentença, devem permanecer. Por isso que o preso ele tem sim o direito à sua integridade física, tá? Ele tem sim o direito, né, a que seja respeitado a dignidade da pessoa humana. Então ele não pode ser colocado ali como um bicho numa cela ali onde caiba 30 pessoas, ele ser colocado numa cela ali onde tem 70 pessoas. Ele não pode ter privado ali o seu direito de alimentação, tá ok? Por que não pode? Porque isso não está, tá? Isso não está previsto na lei e isso não está previsto na sentença. Então, permanece com ele esses direitos, tá ok? Fácil? Tranquilo até aqui? Beleza. Aí, senhores, eu quero que você tome cuidado. Professor, mas parece que você está na Suíça, né? Porque assim, no Brasil, né, eu tenho sim celas onde eu tenho 70 pessoas e lá só cabe 20. E aí? Não leve para a prova, tá? Eu vou falar disso aqui, um entendimento do Supremo sobre isso, mas não leve para a prova prática, tá? Leve o que eu vou te ensinar aqui. Se você for levar a prática para a prova, você vai errar todas as questões de LEP, ok? Parágrafo único, ele fala o seguinte, ó. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política, tá? Na execução da pena. Cuidado, senhores. Eu posso separar os presos? Claro, a LEP fala disso e eu vou trabalhar isso aqui com vocês no momento oportuno. Então, por exemplo, você vai ver que a LEP ela determina a separação, né, dos presos no que tange aí a periculosidade, a natureza do crime, né? Pessoas que cometeram crimes hediondos com violência, para cá. Pessoas que não cometeram crimes hediondos e que não têm a violência, para outro lado. Eu posso separar assim os presos. O que a LEP está falando aqui no artigo 3º é que eu não posso ter essa separação, eu não posso ter distinção de tratamento baseado nesses critérios. Racial, então cela dos negros, cela dos brancos. Não, tá? Social, cela de rico, cela de pobre, tá? Religiosa, cela dos evangélicos, cela de quem é católico ou quem é ateu, né, etc. Ou política, cela de quem é de esquerda, cela de quem é de direita. Senhores, esses são critérios que não permitem a diferenciação entre os presos, tá? Alguns critérios podem ser utilizados na distinção, tá? Periculosidade, idade, gênero, sexo, por exemplo. Por isso que eu não vou ter na mesma cela homens e mulheres. Eu não vou ter na mesma cela menores de idade com maiores de idade. Tá? Isso aí até configura abuso de autoridade. Eu posso ter distinções, mas não com base nesses critérios.
racial, social, religioso ou político. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha, senhores. Com base nisso, eu trouxe para os senhores aqui, tá, um material rico em jurisprudência. O meu compromisso com você é gabarito, tá? Então, olha o que o STF fala com base nisso, tá? Em diversas decisões estruturais sobre o sistema prisional, consolidou entendimentos de que, olha o entendimento do STF. Primeiro, tá? Condições indignas de aprisionamento violam o artigo 3º da LEP por configurarem discriminação material em desfavor de populações vulneráveis, negros, pobres, jovens, tá? Então, olha só, quando eu tenho condições indignas de aprisionamento, então o cara tá preso, tá cumprindo a pena, só que assim, a dignidade da pessoa humana está sendo violada, o cara está num local desumano, né? Sendo tratado de forma desumana, de forma degradante, né? A cela cabe 10 pessoas, ali tem 50, né? Uma sujeira, né? Absurda, estão sendo tratados como bichos ali. Isso aqui, segundo o STF, viola o artigo 3º, tá? Até porque isso aqui ratifica a questão ali da desigualdade social, tá? Você não vai ver, né, determinadas autoridades, quando presas, sendo submetidas a isso aqui. É muito mais difícil. Concorda comigo? Então, senhores, o STF tem esse entendimento, que condições indignas de aprisionamento violam sim o artigo 3º, né, que nós acabamos de falar. Artigo 3º esse que fala do quê, ó? Né? Que ao condenado e ao internado serão garantidos os direitos que a lei, né, e a sentença não atingirem, não é isso? Então, assim, a lei não fala que você vai ser preso e submetido a um local degradante. Não. Eu já tenho minha privação de liberdade, mas o mínimo como pessoa, o mínimo como ser humano deve ser respeitado, tá? Porque a lei e a sentença não me tiraram a condição de ser humano. Entenderam? É isso que o Supremo entende. Além disso, ó, mulheres presas têm direito a condições específicas relacionadas à maternidade, tá? Precedente geral do STF sobre gestantes e lactantes. Então você vai ver comigo que a gestante, ela tem direito à amamentação, a amamentar, né, ali o seu bebê, tem todas as regras que nós vamos estudar. Então por quê? Porque a sentença, ela não prevê isso. Condenação para a mulher, 10 anos, e proibição de amamentar, não é isso? Não, até porque eu estaria violando aí o princípio da pessoalidade, porque ao proibir a amamentação, eu estaria punindo muito mais a criança, que não tem culpa de nada, né, o bebê, do que a própria mulher, tá? A própria presa, tá? E, por fim, eu tenho aqui também a questão das pessoas LGBTQI+, né? QIA+, não é isso? Essas pessoas devem ser alocadas em condições que garantam sua integridade física. Aplicação direta do artigo 3º, combinado com o artigo 5º que a gente vai estudar, tá? Olha só que interessante, fala ali das assistências, etc. Olha que interessante. Se eu colocar, por exemplo, uma travesti, né, na mesma cela com homens, etc., heterossexuais, etc., provavelmente essa travesti ela pode ser vítima de violência sexual. Então, por isso que o STF fala o quê? Pessoas, né, LGBTQIA+, não é isso? Dentre elas aqui, travesti, transexuais, etc., tá? Devem ser alocadas em condições, tá, que garantam a sua integridade física. Então, o mais comum aqui a ser realizado é o quê? É que essas pessoas sejam colocadas em celas separadas com pessoas da mesma condição, para evitar aí que elas tenham não só a sua integridade física violada, como também a sua dignidade, a sua liberdade sexual. Beleza? Tranquilo? Tudo isso aqui são jurisprudências baseadas no raciocínio aí apresentado pelo artigo 3º, tá? Qual? Os seus direitos, você condenado ou você internado, os seus direitos que não forem atingidos pela sentença ou pela lei devem ser respeitados porque eles permanecem, tá ok? E eu não posso estabelecer distinção de tratamento com base em critérios que não há razoabilidade, como os critérios social, racial, não é isso? É religioso ou político. Beleza, senhores? Tranquilo até aqui? Maravilha, maravilha. Com base nisso, tá? Eu tenho um entendimento do STJ que fala o seguinte, ó, no mesmo sentido entende, tá, o STJ, que a discriminação no interior do cárcere, por exemplo, impedir visitas por orientação sexual, viola diretamente o artigo 3º. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho ali um preso que é homossexual, correto? Beleza. Aí eu lhe pergunto,
esse preso que é homossexual, vamos imaginar que ele preencha todos os requisitos ali para ter o direito à visita íntima. Aí vamos imaginar que o diretor do estabelecimento prisional ele determina o seguinte, olha, aqui não tem safadeza, né? Aqui não tem esse negócio de homem com homem, mulher com mulher não, tá? Tem direito à visita íntima? Tem, mas aí é o seguinte, filho, o estabelecimento aqui é para homens, não é isso? Mulheres podem vir, vão ter lá, para quem preencher os requisitos, vão ter direito aí o preso homem a ter ali a sua visita íntima com a sua parceira. Mas você que é homossexual, por exemplo, você não vai receber o direito, eu estou vedando o direito ali à visita íntima para você, porque aqui a gente não aceita safadeza, esse tipo de coisa. Gente, senhores, pelo amor de Deus, isso aqui viola o artigo 3º, tá? O que acontece? Eu não posso ter aqui a distinção de tratamento com base ali, né, na questão da orientação sexual. Isso aqui não permite, né, que seja restringindo o direito dele, se ele preencher os requisitos, da visita íntima. Se os outros têm, ele, cumprindo os requisitos necessários, ele também tem, tá ok? Isso violaria o artigo 3º, beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo, senhores. Para a gente finalizar esse bloco, tá? E eu retorno no próximo bloco dando continuidade, vamos trabalhar no artigo 4º. Tá ok? Olha aqui, o que fala o artigo 4º. O Estado, tá? O poder público, tá? O Estado aqui é no sentido geral, tá? Não é Estado mesmo, Goiás, DF, não. O Estado, o poder público, ele deverá recorrer à cooperação, tá? À ajuda da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Olha que interessante isso, senhores. Qual é a principal função, tá? Da execução penal? Não é a ressocialização? Além de aplicar, né, a sentença, a decisão criminal ali, aplicar ela, né, fazer com que ela se cumpra, não é isso? O principal objetivo da execução da pena é, sem dúvida, ressocialização. Fazer com que esse indivíduo volte, após o cumprimento da sua pena, à sociedade, né, vamos dizer assim, curado, né? Então o que acontece, senhores? O Estado, ele deve recorrer, ele deve buscar a ajuda da comunidade, da sociedade, de nós, não é isso? Nas atividades de execução da pena, porque é de interesse da sociedade a ressocialização do preso. Eu quero que esse indivíduo ele saia de lá e não volte para o mundo do crime. Porque se ele sair de lá e voltar para o mundo do crime, quem vai sofrer é a comunidade, porque nós somos as vítimas diretas, né, da criminalidade. Então, senhores, olha que interessante, o Estado não tem que cuidar disso aqui sozinho, o Estado não tem essa responsabilidade aqui monopolizada só dele, não, nós também podemos ajudar, porque é de interesse nosso. Então, por exemplo, eu posso, a título de exemplo, ter ali visita de pastores de uma determinada igreja para levar a palavra para aqueles presos, mostrando para ele que há possibilidade de mudança, há possibilidade de, depois dele cumprir a pena dele, voltar para a sociedade ali, voltar para a sua família, com a cabeça modificada, com o intuito de criar seus filhos, né, trabalhar de forma digna. Então, por exemplo, a igreja, outro exemplo, eu tenho ali uma organização social, né, uma organização da sociedade civil, uma OSC, né, que desenvolve trabalhos em penitenciárias, onde vai ajudar presos a aprenderem ali ofícios, profissões, marcenaria e etc. Olha só, é a comunidade ajudando em atividades de execução da pena, visando a ressocialização do preso. E o Estado, ele deve sim, ele pode recorrer a essa ajuda da comunidade, porque a comunidade tem muito que ajudar. E a comunidade é também interessado direto na ressocialização desse preso. Senhores, coloca na sua cabeça, tá? Se o nosso objetivo fosse só punir e retribuir o mal ao preso, era mais fácil. Colocava no paredão, matava todo mundo, tá? Mas isso não vai resolver o problema. Por quê? Eu quero mudar a sua mente, tá? Para uma redação. Se você tiver esse pensamento, né, muito ali centralizado de que, não, o preso tem que morrer e etc, etc, cara, você não vai conseguir desenvolver uma redação. Eu não tô querendo aqui mudar o teu pensamento, etc. Eu quero te apresentar uma outra perspectiva para que você consiga desenvolver uma boa redação e que você consiga entender a essência, a alma da LEP, tá ok? Beleza? Não é discursozinho de esquerda não, gente, não é isso. Mas você precisa enxergar dessa forma, senão você vai escrever besteira na sua redação, tá ok? Então olha só, senhores, eu lhe pergunto, vai mudar?
Vai mudar eu pegar lá e, por exemplo, pego um indivíduo que foi condenado, coloco ele numa cela, né, não dou comida, o sujeito vai sofrer agressões diurnamente, né, não tem direito nenhum, e preso se quiser desse jeito, dorme no chão e etc. Me fala uma coisa, como é que você vai conseguir ressocializar esse indivíduo? Batendo nele? Você acha que vai conseguir? Não vai, meu amigo. Então, se a gente quer a ressocialização, esse preso ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de assistência, que a gente vai estudar a partir do próximo bloco, artigo 5º, né? Ele precisa eu preciso trabalhar a mente dele, eu preciso identificar o que foi feito, né? O que gerou, o que levou ele para o mundo do crime, tá ok? E eu não tô passando pano na cabeça de vagabundo, não. Mas você tem que entender que se a gente quer ressocializar, se a gente quer gerar o retorno desse indivíduo para a sociedade, não é batendo, não é desrespeitando os direitos dele que a gente vai conseguir. Beleza? Tranquilo até aqui? Maravilha? Beleza. Olha só que interessante. Com base nisso, eu tenho o professor Aurí Lopes Júnior, que é fantástico, tá? Esse professor aqui, ele é um mestre, ele é maravilhoso, tá? Ele critica o caráter, né, correcionalista, né, o caráter, assim, de punição do trabalho do preso. É como se você, desde criança, é induzido a pensar que o trabalho do preso ele é um castigo. Por exemplo, repara, lembra quando você assistia lá, por exemplo, Pica-Pau? Você não tinha lá o desenho lá, o bonequinho lá, com uma bola de ferro preso na perna, não é isso? Ele com aquela roupinha ali, preto e branco, né, listrada, e ele com a enxada na mão? Dando a entender que o quê? Olha lá, ó, vai trabalhar, como se fosse um castigo. Não, não. Na verdade, o trabalho, ele é um instrumento, se não o maior instrumento, tá? Que pode ser utilizado para gerar a ressocialização do preso. O trabalho deve ser visto pelo preso como algo produtivo, mostrando para ele que, cara, olha como você consegue trabalhar e você consegue, trabalhando, se manter, você consegue receber valores, né, em contrapartida, de forma digna. Você não precisa andar na rua olhando para trás com medo da polícia, você não precisa dormir preocupado se a polícia vai invadir a sua casa, não é isso? Então o que o professor Aurí Lopes Júnior ele fala? Ele critica o caráter correcionalista, tá, do dispositivo, afirmando que o trabalho não deve ser visto como um mecanismo de submissão, como de castigo, né? Mas como um direito de inclusão social, tá? Numa perspectiva alinhada à criminologia crítica, não é isso? Fazer com que o preso entenda que o trabalho é um instrumento, é uma saída, é algo que é frutífero, produtivo, é algo benéfico que faça com que ele possa mudar o pensamento dele, que ele entenda que ele não precisa do crime para sustentar a si e a sua família, tá ok? Ele pode sim sair dali, trabalhar, ter um ofício, uma profissão e viver de forma digna, tá? Junto à sociedade. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, senhores, o STJ, com base nisso, ele entende que para o preso condenado, atenção, a gente vai aprofundar isso, mas eu já te antecipo. O preso condenado, aquele que já sofreu uma sentença transitada em julgado, né? Uma sentença definitiva que não cabe mais recurso. O preso condenado, tá? Para ele, o trabalho é um dever. O trabalho é um dever e, inclusive, pode gerar sanções disciplinares quando recusado de forma injustificada. Você vai aprender comigo, tá? A recusa do trabalho, quando possível, né, por parte do preso condenado, tá? Isso aqui configura falta grave. E a gente vai estudar isso. Por outro lado, e atenção, tá? O preso provisório, aquele que não sofreu uma pena, né, não sofreu uma sentença transitada em julgado, o preso provisório, o trabalho para ele é facultativo, tá? Ou seja, ele decide se sim ou se não, tá? Em decorrência da presunção de inocência. Traduzindo, o que eu quero que você entenda? O preso condenado, aquele que tem uma sentença transitada em julgado, a sentença condenatória transitada em julgado, aquele que está cumprindo a pena definitiva, não é isso? Para ele, o trabalho, ele é obrigatório. É obrigatório, tá? Beleza? Agora, para o preso provisório, como ele, apesar de estar preso provisoriamente, por ter ali presentes no caso dele os requisitos, né, do artigo 312, que autorizam a prisão preventiva, né? Esse preso provisório aqui, né,
ele tem o direito, tá, de escolher se ele vai trabalhar ou não, ok? Por quê? Porque ele deve ser presumido inocente. Ele não tem, em seu desfavor, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, beleza? Então o trabalho para ele é facultativo. Beleza? Tranquilo, senhores? Faço até aqui? Maravilha, maravilha. Para finalizar, é importante frisar que tanto para o STJ como para o STF, tá? Esse trabalho que é submetido preso, não é isso? Deve respeitar normas de segurança, higiene e remuneração mínima proporcional, tá? Sob pena de violar a dignidade da pessoa humana. Ué, pessoal, como assim remuneração? É isso mesmo, o preso, tá? O preso ali, quando ele trabalha, ele tem o direito a uma remuneração. A gente vai estudar isso, a gente vai ver os limites dela, a LEP fala disso aqui, tá ok? Mas ele é remunerado, tá ok? É remunerado. Então, se o preso vai trabalhar, normas de segurança devem ser respeitadas, tá? Higiene, tá? E questões também de remuneração mínima, tá ok? Beleza? Não é uma forma de exploração. Eu não posso explorar o preso. Vai trabalhar de graça, né? Vai trabalhar 20 horas por dia. Não, 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 não. Se eu autorizasse isso, né, se isso fosse permitido, eu estaria violando ali o princípio da dignidade da pessoa humana, que, diga-se de passagem, tá? Está previsto no artigo 1º, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, prevista lá no artigo 1º da Constituição Federal. Então toda a nossa legislação, ela tem que se basear no fato de que nós respeitamos, tá, a dignidade da pessoa humana, não importa o que você tenha feito, não importa o crime, por mais absurdo que tenha sido e violento o crime que você tenha praticado, você ainda tem a condição de pessoa humana e isso deve ser respeitado. Beleza, senhores? Tranquilo? Eu finalizo esse bloco aqui, tá? E vamos retornar no próximo bloco falando aí do artigo 5º, tá? Nós vamos começar a falar ali da classificação, né? Dos presos, e é bastante cobrado em prova, tá? Nós depois vamos falar das assistências, tá? Então, não deixe de acompanhar com a gente, não deixe aí de dar um joinha e não se esqueça, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Você, aluno nosso, tá? Não esqueça de colocar o seu nome para fins de chamada nos comentários aqui desse vídeo. Um grande abraço, espero que você tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, só colocar que eu vou responder um por um, tá bom? Grande abraço, aguardo você no próximo bloco.